18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos mais uma vez em 100,7 no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Eu e você e ela. Hoje, Karime Leão na área. Alô, Karime. Alô, Carlão, tudo bem? Tudo. Muito boa noite pra você e muito boa noite pra você que nos acompanha aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein, querido ouvinte, como sempre, estamos contando com a sua participação aqui no programa 18 horas. É só você acionar aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592 e participar numa boa. Exato, participa do programa com a gente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Você concorda, discorda? Mande um áudio pra gente. Ó, e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Anote aí então, hein? 994887592. 18 horas. Karime, vamos dar um giro no trânsito, né? Vamos como lá. sempre, a gente inicia assim. Vamos começar sabendo como está a volta para casa. Essa hora, 6 horas e 3 minutos aqui em Manaus. Boa noite, André Meirelles. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime, bem-vinda de volta. Boa noite também, Carlão. Boa noite você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. A gente tá aqui, sabe por onde? Na Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba. O trânsito hoje está bem carregado. Tem muitos veículos aqui pela via com fluxo intenso, desde o novo semáforo ali da Belo Horizonte até o CSU do Parque 10. Tem que ter paciência nesse trecho. Não tem pra onde fugir, né? Só se você tiver um carrinho com asa, porque se não tiver, você vai quiser passar por aqui pela Avenida Humberto Calderaro, você vai ter que enfrentar esse trânsito aqui que tá intenso por aqui. Karime, Carlão, volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 6h04 em Manaus. 18 horas. Vamos agora com os destaques do programa 18 horas de hoje. Fiscalização no 28 de agosto revela a crise da saúde pública no hospital. Falta até remédio para tosse. Tribunal de Contas do Amazonas suspende a convocação de novos candidatos da PM do concurso de 2021. O vice-prefeito fala da possibilidade de implementar o rodízio de carros em Manaus. Fiocruz alerta para aumento de casos graves de gripe e Covid-19. Legal, 6h05, vamos lá, hein? Conferindo esses e outros assuntos em mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques de hoje. Hoje é sexta-feira, hein? 6 de junho de 2025. Está no ar para você mais uma edição do 18 horas. E é aqui o melhor mix do Brasil. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com um alerta aí sobre a situação do Hospital 28 de Agosto. O hospital que o governo do Amazonas anunciou em março desse ano um plano de modernização e junto com o Instituto da Mulher, Dona Lindu, os dois passaram aí para a administração de uma organização social que é a Agir. Carlão, e nós acompanhamos a troca dessa gestão com os médicos renomados que atendiam 28, sendo eles foram praticamente despejados das suas funções. O governo do Amazonas já pagou mais de R$1 bilhão para a organização social e entre os planos aí de revitalização, só no 28, gente, estava a revitalização dos 60 leitos de UTI, melhorias na iluminação, climatização e readequação dos espaços. Olha aí, pelo plano do governo, as enfermarias também passariam por reformas, com troca de pisos, equipamentos e modernização dos leitos. Já estamos aí no mês de junho e será que alguma dessas melhorias foram implementadas? Essa é a pergunta. Dinheiro tem, mais de R$1 bilhão na conta. Será que, pelo menos, não falta remédio, que pois é importante? Que não seria para faltar remédio, né, Carlão? Pelo que sabemos, que falta remédio, gente, falta remédio até para tosse. As enfermarias estão sem ar-condicionado, os banheiros sem fechaduras. A denúncia do deputado estadual Wilker Barreto, que visitou 28 de agosto e viu de perto a situação de caos da unidade. Olha só, ele fez duras críticas à situação, inclusive, é claro, com muita razão, cheio de razão. Enquanto o povo está sofrendo, o governador Wilson Lima e a secretária de saúde, a Nayara Maxud,
fazem de conta que está tudo bem, tudo certo. Pelo tudo menos lindo. é o que falam nas propagandas, não é, Carlão? Enfim, um absurdo, né? O contrato com essa organização social, gente, é de mais de 2 bilhões de reais e já receberam 1 bilhão. A pergunta que a gente sempre faz aqui no 18 horas, para onde foi parar esse dinheiro? Porque nem remédio para tosse tem. Enfim, quem está acompanhando esse caso, mais essa denúncia, é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, todos esses casos, todas essas denúncias foram apontados nessa visita do deputado estadual Wilker Barreto, não é isso? Exatamente. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, o deputado estadual Wilker Barreto fez na tarde e noite desta quinta-feira uma visita no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, que durou em média 3 horas. Ele nem conseguiu ainda catalogar ali todas as informações, reunir todas as informações, porque, segundo o parlamentar, a situação da saúde no 28 de agosto realmente é crítica. Talvez o 28 esteja vivendo o seu pior momento sob gestão do governador Wilson Lima. O que a gente deixa aqui no ar realmente, Karime, o governo do Amazonas tem um slogan que está estampado, inclusive bem grande ali na fachada do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, que diz o seguinte: o trabalho fala pela gente. Agora, que trabalho é esse? Não, mas eu acho que é maravilhoso esse slogan, tá aí. O trabalho que não existe, deixar a população à míngua, sem um atendimento digno na área da saúde, está falando por essa gestão do governo do estado do Amazonas, pela gestão de Wilson Lima. Tá aí, o exemplo tá certo. Não é um bom trabalho, é um péssimo trabalho de uma péssima gestão. O trabalho realmente fala pelo governo do Amazonas. E aí, Karime, você adiantou para os nossos ouvintes que a atuação, né, quem está gerindo atualmente o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na verdade todo o Complexo Sul, é a organização social Agir, que já recebeu mais de R$1 bilhão de dezembro para cá. Só que durante essa visitação, Karime, um parlamentar, o deputado estadual Wilker Barreto, constatou que, por exemplo, o ar-condicionado da UTI está só ventilando. E a última manutenção feita naquele aparelho de ar-condicionado foi em novembro. Então, onde é que está sendo aplicado esse R$1 bilhão se nem mesmo a limpeza do ar-condicionado da UTI? A UTI... Gente, é UTI... Né? São aparelhos de alta complexidade funcionando ali para manter aquelas pessoas vivas. E as pessoas que estão numa UTI estão precisando de cuidados redobrados à saúde. Sim, é uma unidade de terapia intensiva. Pronto, qualquer bactéria, qualquer sujeira, qualquer coisa piora o quadro de saúde. O calor prolifera, também, né? Então, exato. Assim, tudo isso realmente é muito preocupante. E aí, ele realmente se deparou ali com um cenário desolador, como eu disse, ar-condicionado onde não é feita limpeza e manutenção, ar-condicionado quebrado, banheiros sem fechaduras, ausência de medicamentos básicos como remédio para tratar a tosse. Karime, a gente está num período onde muita gente acaba sendo acometido por síndrome gripal aguda, muita gente acaba realmente agravando e precisando ser internado numa unidade hospitalar, e o 28 não tem um Abronxol para tosse dos seus pacientes. A gente está falando... Gente, aí é para acabar, né? Não tem remédio para tosse. Na farmácia comum, custa R$10 esse medicamento. E para o governo deve sair bem mais em conta. Então, não ter esse medicamento chega a ser realmente vergonhoso. Mas a gente conversou, né? O deputado, inclusive, está em viagem hoje, mas ele parou e conversou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem para trazer aí um resumo do que foi essa visita ao Hospital 28 de agosto. Vamos conferir aí o que disse o deputado estadual Wilker Barreto. O que eu vi lá dentro foi a total desorganização, certo? Maus cuidados para com o nosso povo. Pagamentos de serviços não realizados, como foi o caso do Laboratório Reunidas, que prestou serviços, mas pago por outro contrato, não por esse que já tinha cobertura de R$31 milhões. UTI com ar-condicionados sujos e mal ventilados, enfermarias com falta de limpeza, falta de medicamento, a
Até a dignidade humana de você ir, o direito de ir ao banheiro, você não tem, porque não tem nem fechadura nas portas. Banheiros para 50 pessoas. Então, está muito distante dos comerciais vendidos pelo governo. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto. Para os nossos ouvintes, né, ouviu alguns ruídos, umas risadas ao fundo, como eu disse anteriormente, né, quando eu falei com o deputado, ele estava em viagem, mas prontamente ele parou ali para nos atender a nossa equipe de reportagem e trazer aí os esclarecimentos sobre essa visitação. Mas como eu disse, Karime, né, foi uma visita de mais de 3 horas e ele ainda não conseguiu reunir tudo. Mas o deputado Wilker Barreto, que preside a Comissão de Saúde, na verdade ele é um dos membros da Comissão de Saúde, porque a presidente é a doutora Maiara, deputada estadual lá na Alean, que muitas vezes também tem fechado os olhos para a problemática da saúde. Inclusive, muitos outros parlamentares chamam a atenção dela, porque só a secretária Nayara Maksud, como o Carlão adiantou, a doutora Nayara Maksud é a secretária de saúde do Amazonas. Ela já foi convocada para estar na Assembleia Legislativa pelo menos 3 vezes. E até agora, nada. O governador Wilson Lima também insiste em manter esses contratos com essas OS sem apresentar nenhum tipo, Karime, de resultado prático. As pessoas, a população, quem precisa de atendimento hoje e vai ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, muitas vezes é atendido por um ortopedista que nem é ortopedista formado ainda. A gente já recebeu esse tipo de denúncia aqui no programa. Sim. Imagina a gravidade de toda essa situação, porque um osso calcificado no lugar errado, ele não volta nunca mais. Acabou com a vida dessa pessoa. Foi o que a gente falou aqui no início do programa. Quando eles colocaram essa organização social para gerir o hospital lá, o 28, e o Dona Lindu, no 28 a gente viu que os médicos tradicionais, que a população já estava acostumada a ser atendida, pessoas, doutores com renome, excelentes profissionais, foram praticamente despejados. Foram colocados para a rua, né? Eles chegaram ali, seus armários tinham sido trocados as fechaduras. Da noite pro dia, numa falta de respeito, numa falta de consideração, que é a assinatura dessa gestão do governo do estado do Amazonas para com todos, inclusive para os profissionais que trabalham para ela. A gente ouviu aí o parlamentar falando, Karime, um banheiro para 50 pacientes. E esse banheiro ainda não tem fechadura. Ou seja, né, a pessoa que está ali hospitalizada em péssimas condições de saúde, como é que muitas vezes é pega ali com um susto, com a pessoa empurrando a porta, a pessoa não tem ali o reflexo de rapidamente se levantar. E com certeza não vai ter o volume de limpeza que deveria ter, ou seja, mais durante a visita, mais um agravamento. Ele falou sobre essa questão também, sobre a falta de higiene e manutenção no hospital. Alguns funcionários chegavam a dizer, não, a gente faz isso uma vez por semana. De limpeza no banheiro? Em alguns ambientes. Eles estavam dizendo, né? E só que o que a gente pode constatar realmente nas imagens que foram divulgadas nas redes sociais é uma situação caótica. E enquanto isso, o governador Wilson Lima segue aí uma vasta agenda de viagens pelo interior do Amazonas, já em ritmo de campanha de 2026, mas a verdade é que a população não aguenta mais viver com essa condição desumana, Karime. Sem dúvida alguma, muitíssimo obrigada pela apuração, pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Tá só começando 18 horas, hein? Fique aí em 100,7, daqui a pouquinho você confere. No Amazonas, um rapaz foi preso pela polícia do Rio de Janeiro por estupro virtual. Esse é o nosso assunto em instantes, já no 18 horas. 18 horas. Olha só, o Tribunal de Contas do Amazonas suspendeu a convocação de novos candidatos da PM do concurso de 2021. A decisão veio depois das denúncias de que o governo do estado chamou mais gente do que o edital permitia. Pois é, Carlão, o problema é que ainda existem aprovados do concurso de 2011 esperando para ser chamados. Imagina, a Defensoria Pública e a Associação dos Concursados de 2011 alegam que isso desrespeita decisões judiciais. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes a respeito dessa situação. Então, Odineia, com essa decisão, como é que ficou o curso de formação dos candidatos convocados, Odineia? Bom, o
concurso de formação e todo o processo que envolve a convocação de novos candidatos da PM do concurso de 2021 estão suspensos por determinação do conselheiro Ari Moutinho Júnior do Tribunal de Contas do Amazonas. A medida foi tomada, como vocês falaram, após solicitação da Defensoria Pública do Estado, que apontou possíveis irregularidades na convocação. Segundo a Defensoria, o governo do Estado teria convocado candidatos além do número de vagas previstas no edital de 2021, desrespeitando decisões judiciais anteriores que determinavam a convocação de aprovados no concurso de 2011. O defensor público Carlos Almeida Filho explica os detalhes desse processo. Para simplificar a compreensão do problema, há um entendimento dos tribunais superiores, em especial do Supremo, de que em concursos públicos deve ser observado o benefício de ordem. Ou seja, de forma bem resumida, entra primeiro quem passou primeiro. E isso se aplica neste caso, porque o concurso realizado para a PM em 2011 tem ainda candidatos aprovados dentro do número de vagas que deveriam ter sido chamados há muito tempo. Mas houve problemas de continuidade administrativa que fizeram que isso não acontecesse, o que forçou a judicialização ainda em 2015 e o ingresso da Defensoria Pública no certame, no processo judicial, ainda em 2018, fazendo com que todas essas pessoas aprovadas tivessem que ser chamadas. O Tribunal de Contas do Amazonas notificou o governador Wilson Lima e o comandante-geral da PM, Coronel Marcos Klinger dos Santos Paiva, para que cumpram imediatamente a decisão e apresentem defesa ou documentos no prazo de 15 dias. De acordo com o defensor público Carlos Almeida Filho, a suspensão dos convocados de 2021 pretende garantir o cumprimento das decisões judiciais e a correta ordem de convocação dos candidatos aprovados nos concursos públicos da Polícia Militar. Em 2020, houve compreensão do governo do Estado do Amazonas no chamamento desses aprovados e por limitações orçamentárias se chamou apenas 400. Então há já um posicionamento deste executivo de que esses candidatos deveriam ser chamados. Mas de uma forma inexplicável, foi na pendência ainda deste certame que deveria ter sido chamado esses candidatos, foi deflagrado um novo 2021, causando toda uma série de confusão jurídica. Isso foi apreciado tanto pelo Tribunal de Justiça em processo judicial que se encontra ainda em andamento, quanto agora recentemente pelo Tribunal de Contas. A Defensoria Pública afirma que o governador anunciou a convocação de 1.000 candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas no edital. Até o fechamento da reportagem, o governo do estado não havia se pronunciado sobre essa decisão do TCE. Volto com vocês. Legal, Odinei Araújo, 6h19, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, pessoal, escuta esse caso. Um rapaz de 18 anos foi preso aqui em Santo Antônio do Içá, no Amazonas mesmo, pela polícia do Rio de Janeiro. O rapaz é acusado de estupro virtual, Karine. Carlão, o rapaz é Eduardo Medino e, de acordo com o Código Penal, o estupro virtual é caracterizado pela coação à prática de atos libidinosos através de violência psicológica, mesmo sem contato físico direto. O repórter André Meirelles, ele está acompanhando esse caso e traz agora mais detalhes a respeito dessa prisão feita no interior do estado do Amazonas pela polícia do Rio de Janeiro. Boa noite, André. Boa noite, Karine, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a polícia revela que o suspeito de 18 anos, o Eduardo, ele agia de forma cruel. Ele usava aplicativos para pressionar uma menor de idade lá na região metropolitana do Rio de Janeiro para que ela enviasse fotos e vídeos com conteúdos pornográficos. Além disso, através de manipulação psicológica, Eduardo teria forçado a jovem a se mutilar e enviar imagens dessas agressões para ele. A polícia do Rio determinou a prisão do suspeito, que foi capturado em Santo Antônio do Içá, aqui no interior do estado, a mais de 880 quilômetros de Manaus. Celular, computadores e outros aparelhos eletrônicos de Eduardo foram apreendidos para perícia. O delegado Gabriel Poiava, que é o titular ali da delegacia, explicou que o suspeito ele usava esses aplicativos para fazer contato com menores e exigir essas imagens. Mas, segundo aí o Código Penal, o estupro virtual é a coação aí para a prática de atos libidinosos por meio de violência psicológica, mesmo sem um contato físico. E quem explica melhor pra gente sobre o ato criminoso e também sobre as penas é o advogado criminalista Luan Mendes. O crime virtual
ele é caracterizado por uma conduta praticada por meio de um dispositivo que tem acesso à rede mundial de internet. Quando nós falamos do crime de estupro, que é manter condição carnal ou praticar ato libidinoso por meio de violência ou grave ameaça com a vítima, nós devemos entender que por meio do dispositivo de internet, os autores conseguem de alguma forma manipular o psicológico das vítimas, fazendo com que elas se sintam coagidas e a partir disso acabem cometendo atos libidinosos. Quando nós falamos sobre pena, tanto no crime de estupro simples como no crime de estupro de vulnerável, as penas máximas superam os 12 anos de reclusão e, em caso de condenação, serem cúmplices de regime fechado. Quanto às penas mínimas, o crime de estupro simples, pena mínima de 6 anos, e no crime de estupro vulnerável, a pena mínima é de 8. Essa prisão que foi feita pelos policiais do Rio de Janeiro também teve o apoio dos policiais aqui do estado do Amazonas. Okay. E agora esse jovem vai ficar à disposição da justiça. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Ok, André, 6h22 em Manaus. 18 horas. Continue aí em 100,7. Participe conosco do programa 18 horas. Estamos no ar até às 7 da noite. É só ligar aí o 994887592. Nós estamos aqui. 18 horas. Vamos agora falar de política, Carlão. É isso aí, uma boa. Vamos lá, já está aqui com a gente, Nathalie Moraes. Continue e vamos falar também com Kennedson Paes. Boa noite, gente. Então, oi, gente. vamos lá. O senador Omar Aziz, Nathalie, ele foi direto ao ponto, foi rápido, rasteiro. Ele disse o seguinte, que o modelo do polo industrial de Manaus está enchendo o cofrinho das empresas. Só que o que essas empresas estão dando de troco para a população, né? Agora me diz, o que é? O que ele está dando de troco para a população? Esse é um alerta sério, já é preparação aí para já pensando, claro, que agora tudo é eleição 2026. Tudo é eleição 2020. Pronto. Na verdade, nós já estamos em eleição. Aliás, acho que nunca sai de eleição, viu? Eu acho que termina uma, já começa a outra no dia seguinte, mas enfim. É exatamente isso, Carlão, né? Mas assim, ele trouxe realmente críticas bem contundentes ali enquanto ele participava do mutirão no bairro Tancredo Neves. O Omar, ele sempre foi um grande defensor desse modelo do polo industrial de Manaus. A gente não pode... Esse mérito aí a gente realmente não pode tirar do senador. Mas assim, o que ele está chamando a atenção, e não é de hoje, é que assim, o polo industrial gera realmente lucros bilionários para as empresas instaladas aqui dentro da Zona Franca de Manaus, e o retorno de tudo isso é muito pouco pra gente. Existe uma geração de emprego muito grande, a gente sabe. Bateu recorde agora, inclusive agora no mês de abril, a gente, graças a Deus, felizmente, batemos aí um recorde no número de geração de emprego. A gente sabe que isso é mais renda, né? Sim, mais dinheiro circulando na economia do estado. Só que também tem a questão que o valor do salário dessas pessoas é muito baixo. Aí no projeto Zona Franca tem uma contrapartida que as empresas do distrito e nem as lojas, quando tinha a Zona Franca de Manaus, deram de retorno. Tá no projeto esse retorno aí. É verdade, Carlão, mas uma contrapartida. Tem toda aquela questão também de cuidar do meio ambiente, todas essas questões. Mas ele tem considerado que tudo tem sido muito insuficiente por conta do alto custo de vida que a gente tem hoje aqui na nossa capital. A gente tem que ressaltar que o modelo econômico realmente precisa evoluir para garantir o quê? Mais justiça social e também melhores condições para quem vive para quem vive ali dentro do PIN mesmo. Distribuir mas com certeza essa mensagem aí foram para os trabalhadores do Distrito Industrial, dizendo assim, olha, tô por aqui e vem coisa boa pela frente, viu? Né? Ele já estava sinalizando, olha, se votar em mim, eu vou brigar por você. Mas de qualquer forma, não é nenhuma mentira. E é um assunto importante. É um assunto importantíssimo. É como o Carlão falou. Inclusive para a cultura. Esse projeto contempla também um retorno para a cultura local. Existem vários itens que não foram totalmente feitos e reproduzidos da Zona Franca de Manaus. E é claro, vamos dividir essa riqueza, Com certeza. Eles levam embora. Bem, olha só, você tá por aí. O vice-prefeito Renato Júnior
governador falou em coletiva que pode rolar rodízio de carro em Manaus. Esse é um assunto bastante polêmico e é claro que a internet está aí, né, pegando fogo. E o que você acha, que você que, né, já morou em São Paulo, já passou por essa questão de... Morei em Curitiba, hein? Trazer um panorama aí, Carlão. Exatamente. Então olha só. Seguinte, você acha que dá certo esse processo aqui em Manaus? Então, Carlão, fica até um pensamento muito coletivo de todos os amazonenses que vivem por aqui, Carlão. As pessoas, elas olham no trânsito e falam, cara, tem muito carro na cidade de Manaus. Tem carro demais. O pior cara. É que fica funila, né? Você não consegue. Você não sabe pra onde vai, né? A gente tenta pegar vias alternativas. Não tem. Eu constantemente, Carlão, eu sigo pela Avenida das Torres, acesso ali a Avenida André Araújo, aí também próximo tem a Rodrigo Otávio. Quem Carlão, veio do Parque 10? Pois é, e a gente sabe que foram feitas muitas implementações, tanto na Avenida das Torres, foram feitas implementações na Avenida Rodrigo Otávio, mas o fato é que o volume de carros é muito grande. E o Renato Junho, ele acabou falando em coletiva de imprensa e disse, olha, se a gente não tiver uma BR-319, tipo, dentro da cidade, não vai dar para dar conta de todos os carros. São mais de 5 mil carros todos os anos que são acrescentados à malha viária, Carlão. Exatamente. Só que o que acontece? Para que isso venha a acontecer, o próprio vice-prefeito de Manaus, Renato Junho, ele alegou que esse é um pensamento para o futuro. E com certeza, no decorrer desse período, Carlão, serão feitas análises com especialistas, com certeza é o que eu imagino, e que após essas análises, implementações no trânsito também podem acontecer para poder adequar a população a essa nova forma de tráfego pela cidade. Mas é claro que é necessário investimentos no transporte público, na malha viária, quem sabe ali a tão sonhada Avenida Torquato Tapajós, Constantino Neri, vire uma via só de ida, outra só de volta. Como você mencionou, Carlão, que eu já morei lá em Curitiba existe assim, a Avenida de Djalma Batista, por exemplo, ela só é de volta, caminho centro-bairro. Cara, seria ideal. E aí, muita gente acaba se perguntando, isso daí vai prejudicar o comércio. Cara, prejudica nada. Todas as adequações vão dar acesso para via alternativa. Se você tá na Constantino, indo em direção ao centro, precisa acessar o shopping, só dobrar à esquerda e já acessa a Djalma Batista. Também a gente tem dificuldades de acesso aqui nas nossas avenidas, né, cara? Às vezes você tem que dar uma volta lá. Pois já pensou se você tivesse várias funcionalidades para poder, tanto quem tá na Djalma ir para Constantino para Djalma e fluir o trânsito? Cara, tem muita coisa boa aí que pode ser implementada e com certeza a gente espera que isso aconteça o mais breve possível. Tudo depende de uma boa vontade política, né, gente? Com certeza. Vamos falar de partido político. Parece que agora temos uma nova junção, PSDB e Podemos, uma junção para tentar voltar a ser, né, para esses partidos tentarem voltar a ser protagonistas na política nacional. Nathalie Moraes, aqui no Amazonas, quem vai comandar esse babado, toda essa junção, isso tudo, é Plínio Valério. Você acha que essa fusão tem futuro ou tá mais assim para aquele casamento de aparências, de comodidade, como é que é? Cara, isso daí era a oportunidade que o Plínio precisava, né? Depois daquela maré negativa que ele tava, né? Realmente aparecer aí como protagonista. Pronto, senador, né? Do PSDB Podemos. Pra ele é muito bom, né? Mas que eu falei, inclusive, segundo ele, essa maré que você falou que é negativa, pra ele é positiva, hein, Nathalie? Só pra ele. Assim, tipo... Ele disse que ele tá ganhando eleitores. Ele meio que disse assim, falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Né? Foi mais ou menos isso que o senador... Vamos ver nas urnas. Que o senador eu já tive até curiosidade, gente. Eu já fui stalker, eu fui lá no Instagram do senador e eu fui analisar os comentários. Assim, existem muitas pessoas que apoiam, Carlão, mas também muitas outras que criticam. A questão é saber se essa reação de internet se transforma em voto na urna. Eu não acho é exatamente que isso. Não é bem assim. Não é bem assim, mas vamos lá. Então, com essa fusão PSDB mais Podemos, realmente o Plínio Valério, né, o senador Plínio Valério passa a liderar essa nova legenda aqui no Amazonas e essa movimentação tem assim um potencial explosivo, afinal de contas, porque coloca ali na frente duas figuras, né, duas siglas que caminham para uma disputa direta, né, para o Senado 2026 e aí talvez venha aí Plínio e Alessandra Campelo, será? Pode ser alguma.
Né, essa é uma das especulações. E além, é claro, do Wilson Lima, que é ali um dos nomes mais cotados também para que. Será que ele vai ser ali? Vão ser as duas vagas que vão caminhar juntas ali? É uma possibilidade. Só Deus sabe, né? Não sei. Bom, enfim. Vamos lá. É isso aí. Quem é o seguinte, mais uma viagem internacional para a nossa conta, para a conta do contribuinte. É o seguinte, agora foi a vez da deputada Débora Menezes, ela foi para a Suécia, ela foi de mala, cuia e também com as diárias, é claro. O que a gente quer saber, o que a gente pergunta, né? Isso aí é uma missão oficial, ela foi a trabalho realmente para a Suécia ou só de onda, só um turismo VIP? Só de onda. Então, Carlão, essas informações elas estão no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e está divulgada aqui, vou até ler para você, a excelentíssima senhora Débora Salgueiro de Menezes, também do processo tal. Ela vai para a cidade de Estocolmo, na Suécia, no percurso Manaus, Estocolmo, Londres, Manaus. Ou seja, ela foi para Estocolmo, que trecho, depois voltou para Londres, belo depois trecho. Manaus. Olha que coisa top, quem tá Carlão. pagando tudo isso? Eu podia ir pra Paris também, né? Já podia dar uma volta ali. De Londres é que pega o voo pra cá, né? Pois é, desculpa, é porque eu não faço viagens tão longas assim, eu não conheço o percurso, o itinerário. Eu só sei o do 014. Mas vamos lá, Carlão. Nada foi divulgado em relação a qual a finalidade que isso aconteceu. E eu também, pesquisando lá, fui fuçar lá no Diário Oficial. Claro. E lá também tinha o nome de uma outra assessora que também teve o mesmo destino. Então talvez tenha sido ali alguma pauta relacionada a sei lá o que, né? Ela não foi divulgada. Então né? Conte pra gente, deputada, né? Qual foi essa pauta? Pois é, ela foi procurada pelos veículos de comunicação, mas não respondeu. E, gente, só queria atualizar. Com a gente, ela, eu acho. Carlão, só queria atualizar aquela situação lá da mala do Distrito Federal. Lembra que os empresários foram presos? Olha só, Carlão, a justiça concedeu ali a liberdade provisória para eles. E o que acontece? Agora eles vão ficar sendo monitorados por tornozeleira eletrônica, Carlão. A gente lembra que eles estavam com mais de 1,2 milhão de reais, foram flagrados lá no aeroporto de Brasília. Isso foi exatamente durante o período em que teve a marcha dos prefeitos lá em Brasília. E aí rolou toda aquela investigação. O fato é que eles já estão de volta a Manaus, todos moram ali na área da zona norte de Manaus e vão ficar sendo monitorados por tornozeleira eletrônica. Caso dê alguma pane na tornozeleira, eles vão ter que voltar a Brasília para poder fazer a substituição do equipamento. Mas para quem já está de boa em casa, vão ter que voltar a Brasília. Essa passagem? Quem? Se eles estavam com mais de 1 milhão de reais, Karime, tu acha que eles estão preocupados em pagar? Mas de repente não é a gente que vai ter que pagar essa passagem? Não tem essa informação. É a gente que vai pagar isso. A gente vai ter que pagar isso. Eles têm vários contratos, Karime, pode ficar tranquila que eles têm vários contratos com a prefeitura do interior. Não é problema pra eles. Não, tem muita grana pra gastar. Mas enfim. E é isso. Beleza. Paz e Nathalie Moraes. Muito obrigada pelas informações. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Fiocruz alerta para aumento de casos graves de gripe e Covid-19. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, Karime, agora que são 6h34, que tal darmos um giro no trânsito em Manaus? Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. Então, André, boa noite. Por onde andas, André? Trânsito. André, boa noite. Conta pra gente, vai ter mudança... Muito boa noite. Oi, André, vai ter mudança temporária de trânsito nas imediações do Complexo Viário Rei Pelé a partir desse domingo agora, André? Explica pra gente. Isso mesmo, e segue até a próxima quinta-feira, dia 12, isso pro avanço das obras ali no local. Aí com essa mudança, os veículos que vêm da Avenida Camapuã vão poder subir a alça em direção ao Altasmirim. Mas antes disso, a gente também vai conferir a fala, né, do diretor-presidente aí, Sonorodistão e Ventilare, né, que é o diretor de operações de trânsito. Ele vai explicar melhor pra gente. Com o avanço das obras no Complexo Viário Rei Pelé, a partir do próximo dia 8 de junho, próximo domingo, teremos grandes mudanças naquela área. Os veículos que trafegam na Avenida Camapuã, no sentido da Altasmirim, precisarão acessar a alça superior do Complexo Viário, no sentido da Camapuã para Altasmirim. Hoje essa alça funciona no sentido da Altasmirim para a Avenida Camapuã. E a partir do domingo, iremos inverter o tráfego de veículos
veículos por conta do avanço da obra. Já na Altasmirim, os veículos que trafegam na Altasmirim do sentido da rotatória do São José para a rotatória do produtor, nós teremos intervenção também. Para chegar na Itaúba, os veículos precisarão acessar o estacionamento do supermercado Nova Era. Chegando na Itaúba, eles precisarão fazer uma conversão na rotatória do Jorge Teixeira e seguir na Avenida Itaúba em direção à rotatória do produtor. Esse trecho da Avenida Itaúba entre a rotatória do Jorge Teixeira e a rotatória do produtor estará liberado por completo a partir desse sábado também. Estaremos 24 horas com os agentes de trânsito para garantir a segurança viária e, em caso de dúvida, o condutor precisa buscar uma rota alternativa ou tirar sua dúvida com o agente de trânsito. Prazo para que se conclua essa obra, o prazo dado pela construtora é dia 12 de junho, ou seja, no período de 8 a 12 de junho, essa intervenção estará valendo nessa área. 18 horas. Aí, a gente conferiu a fala do Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsito, e as linhas de ônibus também vão ser redirecionadas e o trânsito vai ser monitorado aí pelos agentes do IMU. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos de tempo e temperatura, e ela já está aqui em nossos estúdios. É com você agora, hein, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime, a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E sexta-feira foi ensolarada, né? Mas com algumas nuvens espalhadas pelo céu. Tivemos pancadas de chuva ao longo do dia, mas a boa notícia é que a noite vai ser de temperatura bem agradável. O céu vai continuar nublado, mas não temos previsão de chuva para a noite dessa sexta. Agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 7 e 8 de junho, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, bom, o sábado começa com uma chuvinha leve de manhã, mas a temperatura promete ser alta no dia. À tarde, pancadas de chuva podem voltar, mas de forma leve e passageira. E à noite, o clima fica estável e sem previsão de chuva para a noite desse sábado. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 68% a 98%. E agora, o domingo. Bom, o clima do domingo vai ser bem parecido com o do sábado. Vai chover de forma leve de manhã e à tarde vai ficar nublada. Mas à noite, a temperatura vai ficar agradável e sem previsão de chuva para o final desse fim de semana. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. Bom final de semana a todos. Eu volto segunda-feira pra gente acompanhar juntinho o clima aqui no 18 horas. Valeu, Legal, Vanessa Lima. Bom fim de semana. Bom fim de semana também. Obrigado. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista de hoje vamos conversar com o vereador Coronel Rosses. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios do 18 horas, tudo bem? Muito boa noite, é uma satisfação imensa estar aqui novamente com vocês, contribuindo com informações sobre a atividade nossa parlamentar, atividade do município e principalmente os trabalhos que nós fazemos à frente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Manaus. Claro, então, vereador, é o seguinte, essa semana foi assunto, né? Novamente ficamos isolados por causa da BR-319. De novo, as pontes lá em cima que passa pelo Rio Curuçá e o Altasmirim foram interditadas, bloqueadas, enfim, destravou, travou de novo e ela continua, essas passagens continuam sendo desbloqueadas e bloqueadas. O senhor esteve lá, conta pra gente como é que está a situação nesse momento. Eu fiz questão de ir lá ontem, eu, o capitão Alberto Neto, foi também o vereador capitão Carpê. Ficamos muito preocupados porque a gente viu que todo o trabalho que está sendo feito ali, eles deram um limite de prazo que até setembro já estaria pronto. Isso é um ledo engano. O senhor viu lá que não há possibilidade nenhuma. Tem muito trabalho para ser feito. As pontes ainda estão na fase de colunas ainda, não tem uma estrutura sólida ainda para poder colocar ali a parte do alicerce. Enfim, a gente percebeu, algo me chamou a atenção ali, porque como o rio está cheio, o que dá sustentabilidade para as balsas que estão quebrando o galho ali na travessia dos veículos são 3 empurradores que ficam ligados 24 horas. E aquele empurrador, ele tem um valor pago por uma empresa mês. Então, nós vamos cair em campo. O capitão Alberto Neto vai fazer um trabalho de pesquisa e de investigação para saber quanto está sendo pago para esses empurradores que eles estão,
Porque, pelo que eu tô vendo ali, é muito mais fácil para quem tá ali manter o seu empurrador funcionando para poder manter a ponte de ferro estabilizada, que na verdade não é uma ponte, é uma balsa, do que assim, realmente ter um trabalho técnico para que faça a construção daquela ponte de uma maneira mais ordeira, mais rápida e que realmente dê um resultado para aquela comunidade. Mas assim, a situação é muito precária, muito vulnerável. As pessoas vivem ali, sobrevivem naquela travessia de uma maneira muito inóspita, sabe? E eu vejo que o poder público federal não tem o mínimo de tato, de bom senso de solucionar aquele problema. Ou seja, acho que o governo federal não tem noção do que está acontecendo, complicado, né, Carlão? Desde 2022, vereador, que essas pontes caíram. Agora, na sua opinião, pelo que o senhor tem observado, na melhor das possibilidades, numa previsão bem otimista, digamos assim, quanto tempo o senhor acha que ainda vai levar para eles realmente conseguirem concluir isso daí? Eu sei que é difícil dar essa estimativa, mas assim, numa possibilidade bem positiva, bem otimista, vereador. Eu não sou formado em engenharia, embora era o meu sonho de adolescente ser engenheiro civil. Sim. Mas eu sou um curioso e assim, sendo, como você falou, bastante otimista e levando em consideração que ano que vem nós teremos o processo eleitoral, vamos dizer que se realmente aquilo fosse levado a sério e começasse de fato a fazer o trabalho que tem que ser feito, possivelmente próximas às eleições do ano que vem, até o final do ano que vem, acredito que o trabalho ali nas pontes poderia estar concluído, mas assim, eu estou colocando isso de uma maneira muito aberta, realmente é um chute, porque eu não sou técnico, eu não tenho como realmente precisar que esse é o prazo de entrega da ponte, mas eu posso afirmar para vocês, esse ano é praticamente impossível. Espero estar enganado. Tomara, né? Porque pelo que o senhor trouxe pra gente, é muito mais lucrativo continuar nesse improviso, porque existem empresas ganhando, do que contar com a vontade política, com a vontade até, digamos assim, honesta, de resolver essa situação para as pessoas que moram por lá e para toda a nossa economia, não é? Exatamente. O trânsito, o engarrafamento de caminhões, ônibus, veículos, de moradores ali realmente querendo passar, querendo voltar, querendo se conectar com o resto do Brasil. Parece que pra gente é pedir muito do poder público federal que realmente tem um pouquinho de zelo com a população do Amazonas que vive refém desse descaso do governo federal. Vereador, mudando um pouco de assunto, vamos tratar de Manaus aqui, que é a nossa casa. Manaus, inclusive, enfrenta um problema grave lá no centro da cidade já há algum tempo. Nós estamos falando aí de assaltos constantes, cada dia, né, piorando cada vez mais, e uma ocupação bem desordenada por usuários de drogas. No próximo dia 13 de junho, inclusive, o senhor vai presidir uma audiência pública e discutir soluções para essa questão aí. Qual é a expectativa com essa audiência e o que vai rolar nessa audiência, vereador? Eu tenho ido constantemente ao centro, conversando com empresários, conversando com comerciantes, com as pessoas, até mesmo com os feirantes ali. A gente se aproximou bastante e eles sempre pedem ajuda, porque o centro está um caos. O poder público abandonou o centro da cidade e aí eu não vou ser leviano dizer que foi só agora. Já está abandonado há um bom tempo. Mas o que chamou bastante minha atenção foi o fato de nós termos ali aquelas pessoas que vivem em condições vulneráveis, que utilizam substância entorpecente diariamente ali, principalmente o crack. Se a gente for perceber, até 10 anos atrás, 8 anos atrás, a gente não tinha a presença do crack aqui em Manaus. Ele acabou chegando de uma maneira nefasta, fazendo com que pessoas se tornem verdadeiros zumbis, e essas pessoas, a partir do momento que entram numa crise de abstinência, eles saem roubando, saem atacando, saem invadindo ali o que vem pela frente para tentar conseguir mais drogas. Então, eu me solidarizei com essas pessoas e me solidarizei também, principalmente, com os usuários, aquelas pessoas que vivem em condições subhumanas. A gente não pode tratá-los nessas condições, fazer com que eles permaneçam naquela condição em que eles vivem, totalmente abandonados
pelo poder público municipal, estadual, federal, vivem ali como sub-humanos. Então, eu estive recentemente em São Paulo, eu vi que eles conseguiram de uma maneira eficiente minimizar aquela cracolândia que era coberta ali no centro de São Paulo. Por coincidência, quem iniciou essa operação e teve êxito foi o vice-prefeito de São Paulo, que é uma pessoa muito próxima da gente, é um caveira, é um coronel da Polícia Militar de São Paulo, é um cara formado aqui em Manaus, Guerra na Selva, e é um cara destemido e que realmente colocou aquilo como objetivo e fez algo que parecia impossível de acontecer na cidade de São Paulo, que promoveu uma limpeza ali e conduzir aquelas pessoas para um lugar decente, onde eles possam ter uma ressocialização. Por que não trazê-lo para cá? Então, a gente teve essa ideia, teve essa expertise. Não sei se vocês recordam, mas há um tempo atrás, alguns governantes contrataram ali diversas autoridades mundiais de segurança pública. O Rodolfo Giuliani veio para cá a um preço de $1,5 milhão para trazer um pacote de medidas e tal. Não tivemos solução nenhuma. É porque não deu segmento. Isso que eu ia falar, porque não deu segmento. Porque a proposta teve sucesso na cidade de São Paulo. Lá que foi o modelo, como o senhor está fazendo o exemplo da cidade de São Paulo, na cidade de Nova York foi o modelo. Os índices de criminalidade em Nova York baixaram consideravelmente, absurdamente, com esse projeto, com esse programa de tolerância zero de violência. Então, eu acho que a história de tolerância zero deve ser a mesma forma, a mesma vontade, a mesma estratégia com pontos importantes para que sejam tomados, que aí a gente pode pegar esse exemplo de São Paulo para implementar aqui em Manaus. Nesses pontos, o vereador, o senhor considera como que o senhor considera trabalhar com esses dependentes, esses usuários de entorpecentes? Então, esse projeto Tolerância Zero, inclusive, eu pude ir em Nova York com os policiais e entender. Foi um projeto de dentro para fora. Certo. Primeiro, a Tolerância Zero ela foi dentro dos departamentos de polícia. Policial corrupto e policial que realmente não tinha compromisso com a segurança pública e com a instituição eram colocados para fora e, em seguida, no público externo de modo geral. Então, naquele momento aqui em Manaus, a gente percebeu que era um projeto, naquele momento, que não envolveu as instituições como um todo. Ele chegou a ser bastante midiático naquele momento, mas ele realmente não teve uma continuação daquilo que vinha sendo proposto, até porque muita coisa não se identificou com a nossa realidade. E o que eu quero aqui, com a vinda do Coronel Melo Araújo para cá, é que ele traga a realidade de São Paulo e a gente possa tentar alinhar a nossa realidade, 100%, 50%, 10%. Se não tiver nada que se aproveite, a gente não teve custo nenhum. Então, eu quero, de certa forma, ter ali um relatório que seria uma carta de intenções e a gente entregar ao poder público municipal, estadual, já com um pacote de soluções. Boa. No sentido de que, primeiro, coibir. Segundo, retirar aquelas pessoas. E no terceiro, levar para um local onde a gente possa fazer uma ressocialização condizente, onde eles possam ser tratados como seres humanos e no futuro, quem sabe, serem ressocializados à população, à cidade de Manaus, até mesmo com emprego. Isso eu coloco para vocês de uma maneira muito transparente. A gente quer fazer ali, convidando ali o prefeito de Manaus, o governador, todas as autoridades, principalmente do Sistema de Defesa Social, Ministério Público, Tribunal de Justiça, porque não adianta. Tem que mudar primeiro a nossa maneira de perceber a gravidade do que aquilo está acontecendo. E no futuro a gente sabe quem vai ganhar o quê? Quem vai ganhar a população, quem vai ganhar o centro de Manaus, que pode ser um processo inicial, um processo embrionário ali de revitalização, e eu tenho certeza que os próprios empresários daquela área ali vão ser os primeiros a nos abraçar se eles perceberem que realmente isso é viável para o nosso centro da cidade. Vereador, isso é mais uma questão de saúde pública do que de polícia, na verdade. Concordo plenamente.
Okay. É a mesma forma com que vão ser tratadas essas pessoas. Esse é o objetivo, não é, vereador? Esse é o objetivo, tratá-lo de maneira humana. Certo. Tá? Eles não são tratados. Inclusive, eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Quando eu tive lá na semana retrasada, eu acabei encontrando um amigo que estudou comigo aqui atrás de vocês, nessa escola aqui atrás, onde eu estudei, lá. Poxa vida. Lá. Que veio de uma família muito boa. E nessa semana agora, nós o retiramos dali, o convidamos e levamos para um local onde a gente acredita que vai ser uma mudança de vida nele. Então, eu fiz esse, vamos dizer assim, esse laboratório com ele. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Mas ele está sendo tratado muito bem e nós vamos perceber em 24 horas, em 48 horas, 72 horas, depois de uma semana, um mês, como está o comportamento dele. E com esse estudo, levar para os órgãos municipais e estaduais, levando ali para eles uma solução. Olha, nós temos esses 2 centros de reabilitação. O custo para isso vai ser isso aqui mínimo, só para essas pessoas aqui. E vamos ver se realmente o governador e o prefeito abraçam isso aí. E como eu digo, isso aqui não tem ideologia política nenhuma, ideologia partidária. Situação, oposição é algo realmente humano para fazer acontecer na cidade de Manaus. Eu acredito que isso tem tudo para dar certo, mas a gente precisa o quê? Primeiro que as pessoas, os empresários, aquelas pessoas que frequentam ali, nos ajudem a criar uma onda com isso aí, a criar realmente uma cultura, uma educação, e eu tenho certeza que o poder público de modo geral vai ver que isso tem tudo para dar certo, é um custo baixo, politicamente, que é o que querem, vai ter um retorno. Para mim, politicamente pouco importa, eu tô aqui como presidente da Comissão de Segurança Pública e até mesmo como policial, tentando fazer algo para salvar a minha cidade. E tem também uma outra solução que que eu percebi também lá na cidade de São Paulo, é que você não tem como manter no mesmo lugar polícia e traficante, polícia e usuário. Então, automaticamente, a física irá afastá-los. Então, a gente também tem uma outra solução que vai ser levado para lá como um pacote de medidas, uma solução muito fácil para que a gente realmente possa vir a ter uma ocupação condizente das polícias ali no centro de Manaus. Então, tudo isso aí que eu estou colocando para vocês é spoiler. Eu queria muito que a população estivesse presente, eu queria muito que assistissem a gente, que nós vamos transmitir, para que realmente a gente consiga fazer algo, vamos dizer assim, efetivo, algo que vai mudar a vida das pessoas ali, começando pela cidade de Manaus. Muito que bem, muitíssimo obrigada pela sua presença, vereador, trazendo propostas e projetos tão interessantes para a cidade de Manaus. Sucesso, boa noite. Eu aqui agradeço a poder participar aqui novamente, eu me sinto muito bem, muito à vontade. Valeu. Vocês realmente trabalham com a gente aqui de uma forma muito republicana e assim, o que a gente quer, como eu falei, levar a verdade para a população de Manaus e naquilo que a gente acredita que vai melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece, boa noite. Vereador. Conversamos com o vereador Coronel Rosses. 18 horas. Agora são 6h54, você no melhor mix do Brasil. E olha só, a Fiocruz emitiu um alerta preocupante, hein? 25 estados brasileiros, incluindo nós aqui no Amazonas, estamos enfrentando um aumento significativo de casos graves de Covid-19. Gripe e Covid-19, os dois. Os dois juntos, Carlão, um combo, tá? O boletim Infogripe destaca que esse ano já foram registrados mais de 83 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, com uma parcela considerável desses casos resultando em hospitalizações e até mortes, especialmente entre crianças e idosos. Olha só, a repórter Odineia hoje, hein? Ela tem os detalhes e nós vamos saber agora. Odineia, a situação é preocupante, não é isso? É verdade, a situação é preocupante sim, conforme revelou o boletim Infogripe da Fiocruz. O Amazonas está entre os 25 estados brasileiros em alerta devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. E como vocês falaram, esse ano já foram notificados quase 84 mil casos de síndrome respiratória aguda grave aqui no país. E pelo menos a metade desses casos teve resultado positivo para algum vírus respiratório.
Os principais agentes identificados foram o vírus sincicial respiratório, responsável por 45% dos casos positivos, principalmente entre as crianças, seguido pelo rinovírus, com 22,8%, influenza A com 22,7%, Covid-19 com 11,1% e a influenza B com 1,2%. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Boletim Infogripe, Tatiana Portela, alerta que o Amazonas apresenta tendência de crescimento nos casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas semanas. Aí vamos ouvir a sonora. Isso significa que as hospitalizações por SRAG no estado já atingiram um patamar de incidência considerado moderado para a região. E caso esse aumento persista, caso essa tendência de crescimento continue, essa incidência poderá alcançar níveis considerados altos para o estado. O vírus que tem levado esse aumento das hospitalizações por SRAG na região é principalmente o vírus da influenza, que tem levado ao maior número de hospitalizações na população idosa e de jovens e adultos. Por isso que a gente pede para que as pessoas dos grupos de risco, especialmente do estado do Amazonas, que tomem a vacina contra a gripe, já que a vacina é a melhor forma de prevenção contra os casos graves e óbitos da influenza. Inclusive, segundo a Fiocruz, nas últimas semanas se observou que a influenza A tem sido a principal causa de mortes por problemas respiratórios, representando 73,4% dos casos fatais. A situação é particularmente preocupante entre os idosos, onde a influenza A é responsável pelo aumento das hospitalizações. Por isso, também é fundamental manter as medidas de prevenção, como higienização das mãos, uso de máscaras em ambientes fechados e evitar aglomerações. O básico, né? Volto com vocês. Sem dúvida, né, Carlão? Não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira. 18 horas. 6h57, hoje é sexta-feira e é dia de conferir as dicas na agenda da Mix, Karime. Exato, Carlão. Vanessa Lima traz pra gente as melhores dicas da cidade. Vamos lá, boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão, e a agenda de junho de Manaus está pegando fogo, meu povo. Se liga nos eventos que vão sacudir a cidade e todos com entrada franca. Arraial do CSU do Parque 10, de 5 a 6 de julho, sempre a partir das 6 horas da tarde. É o tradicional arraial do bairro Parque 10, com muita cultura, música e boa gastronomia. Boi de Rua, o Arraial do Boulevard. É dia 8 de junho, a partir das 5 da tarde. O Boulevard vira o coração do Boi de Rua de Manaus. Sebastião Júnior, Patrick Araújo e Wendel Pinheiro vão botar todo mundo pra dançar. E olha só, tem também o Manaus Country Festival, de 5 a 8 de junho, a partir das 6 da tarde. É no Campo da Liga, no São José 1. Vai ter rodeio, praça de alimentação, shows e o concurso da Rainha do Rodeio. E hoje, o ensaio dos bumbás do Boi Garantido começa a partir das 9 da noite e vai tomar conta do Sambódromo. A noite do Amo do Boi traz muita emoção pra galera encarnada. Então escolha seu look junino e vem pro Arraial. O mês de junho é só festa. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Vanessa Lima. Carlão, e valeu, por falar em só festa no mês de junho, tá acontecendo lá no CSU, tradicional Arraial, né? Festa voltou. junina, voltou. Boa, show, ali é bacana. Muito bom lá. Ó, repórter André Meirelles está lá, fala com a gente novamente agora aqui no 18 horas. Boa noite, André. Fala, André Meirelles. É ao vivo mesmo, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez pra vocês. Você que nos acompanha aqui na 100.7 também pelas redes sociais do YouTube. Olha, a movimentação por aqui por enquanto tá tranquila, hein? A gente vai também, pra você que não acompanha nas redes sociais, pode acompanhar as imagens daqui a pouquinho, que a gente mostra que a movimentação agora tá tranquila, né? Tá bem muito cedo, mas por aqui já tem todas as barracas montadas. A gente também fala da situação do trânsito, uma informação importante para quem está nesse momento nos acompanhando. Se você for vir aqui, não somente hoje, mas até o final do evento, que é até julho, 5 de julho, então você vai, por exemplo, você que tem carro,
carro, o recomendado é que você deixe lá, venha, né, do motorista de aplicativo, Uber 99, InDrive. Por quê? Porque aqui acontece o seguinte, tem 2 vias de acessos, né, para os moradores aqui que fica do lado direito e do lado esquerdo do CSU. Quando você vier, se estiver todos ocupados aqui as vagas do estacionamento, aí você não vai poder entrar, o que vai dificultar ainda mais de você estacionar o carro mais longe ainda para poder você caminhar. Então, por isso, o recomendado aí, né, principalmente quanto mais o horário passar, daqui a pouco 8, 9 da noite, é você aí, né, vir de motorista de aplicativo, porque a movimentação por aqui promete, então, daqui a pouco ficar mais intensa ainda, né, Carlão, Carim, volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Segundo André, 7 em ponto, hein, Carim? 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha a decisão do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Arimaldinho Júnior, de suspender a convocação de candidatos no concurso da Polícia Militar repercutiu hoje no Amazonas. E repercutiu por chamar a atenção para uma situação grave. O governo do estado, segundo ele, estava descumprindo decisão da Justiça e assim colocando em xeque a segurança pública do estado. O governo, como disse o conselheiro, está criando circunstâncias que podem anular as convocações, o que levaria à redução novamente do número já reduzido de policiais militares. As consequências todos nós sabemos bem. Menos policiais, menos chances de combater o crime, é lógico. O governo não se manifestou oficialmente sobre a decisão do conselheiro. Tem 15 dias para apresentar defesa. Mas o governador Wilson Lima e o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Marcos Klinger dos Santos Paiva, devem cumprir imediatamente a decisão, inclusive de suspender o curso de formação no estado em que se encontra, o que já é um prejuízo financeiro para o estado, com repercussões negativas óbvias na segurança pública. 18 horas. 7-2, Karine. Um beijo, boa noite, gente. Bom fim de semana. Até segunda agora, hein? Você ouviu 18 horas.